o brinde que não era meu. O jantar estava perfeito. A mesa posta com os pratos de porcelana que ganhei no nosso primeiro aniversário, as velas acesas refletindo no cristal dos taças, o cheiro do bife ao molho de vinho que ele tanto gostava. Eu até tinha comprado aquele vestido vermelho que ele sempre elogiava, o que apertava um pouco na cintura, mas valia pela forma como seus olhos brilhavam quando me via nele. Feliz aniversário, amor, ele disse, levantando a taça de champanhe. O sorriso dele era largo, os dentes brancos contra o bronzeado que tinha pegado na última viagem a trabalho. Que estranho, pensei. Ele nunca se lembrava de datas, muito menos de comprar espumante. Mas dessa vez tinha até escolhido um Dom Pérignon. Talvez esteja se redimindo, imaginei, lembrando das brigas por causa das horas extras, dos jantares cancelados, dos estou no trânsito, que soavam cada vez mais como desculpas. Obrigada, respondi encostando minha taça na dele. O som do cristal se encontrando foi seco, quase metálico. Ele bebeu um gole, eu apenas fingi, observando o jeito como seus dedos apertavam o pé da taça, como se estivessem segurando algo além do vidro. Foi quando vi. Um brilho prateado escapou da manga da camisa dele e caiu no tapete, quase sem barulho. Ele congelou. Eu também. Por um segundo, nossos olhares se encontraram, e algo no fundo dos olhos dele, algo entre pânico e culpa, me fez baixar a vista. Era uma caixa. Pequena, quadrada, embrulhada em papel prateado com um laço preto. O tipo de embrulho que eu mesma tinha escolhido para o relógio que lhe dei no Natal passado. Só que essa caixa não era para mim. O que é isso? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele se ajoelhou rápido demais, como se estivesse pegando algo que não deveria ter caído. Mas eu já tinha visto. Já tinha sentido o peso daquilo entre nós, como uma faca deixada sobre a mesa, só esperando para cortar. Nada, só um presente para Maria, ele gaguejou. Maria, a estagiária. A mesma que tinha me adicionado no Instagram semana passada com fotos em que aparecia sempre com os lábios muito vermelhos e blusas muito justas. A mesma que ele jurava ser apenas uma funcionária. Para Maria repeti, como se o nome fosse um veneno que eu precisasse cuspir. Ele se levantou, a caixa escondida atrás das costas, como uma criança pega roubando doce. Não precisava abrir. Já sabia o que tinha dentro. O colar que eu tinha visto na joalheria mês passado, o que eu tinha apontado e dito, que lindo, e ele tinha respondido, é caro demais. O mesmo que agora claramente não era caro demais para ela. Você escondeu o brinde do nosso aniversário para dar para outra mulher, falei devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para um idiota. Ele não negou, só engoliu em seco, amassando o pescoço pulsando. Foi isso que doeu mais. Não a traição, porque no fundo eu já desconfiava há meses, mas a certeza. A forma como ele não tentou mentir, como se eu não merecesse nem isso. O champanhe ainda borbulhava nas taças. O jantar esfriava no prato. E eu, de repente, me senti a pessoa mais estúpida do mundo, ali, de vestido vermelho, comemorando sozinha um amor que já tinha acabado fazia tempo. Sem chorar, sem gritar, peguei a garrafa pela garganta e a esvaziei sobre os pratos, o molho, as velas. O líquido espumou, apagando as chamas, escorrendo pela toalha branca como lágrimas que eu me recusava a derramar. Feliz aniversário para você também, disse, jogando o guardanapo sujo sobre a mesa. Quando saí, ele não tentou me segurar. Nem sequer ouvi seus passos atrás de mim. Só o som da caixa caindo no chão, desta vez para sempre. A rua estava úmida como se a cidade tivesse chorado por mim enquanto eu ainda sorria boba no restaurante. O vestido vermelho colava nas coxas, o salto alto afundava nas fendas do calçamento. Não chorei. Não gritaria. Mas o ar queimava nos pulmões, como se eu tivesse engolido as chamas das velas que apaguei. O táxi demorou. Fiquei ali, encostada no poste, observando o reflexo distorcido das luzes dos bares no asfalto. Uma mulher passou por mim, apertando a bolsa contra o corpo, como se pressentisse que eu era perigosa agora. Talvez fosse. Talvez todas nós nos tornássemos perigosas depois de descobrir que éramos a última a saber. O motorista não perguntou nada quando entrei. Só ajustou o rádio em uma estação que tocava um bolero antigo, daqueles que falavam de traição com metáforas bonitas. Ironia ou acaso, pouco importava. Dei o endereço da minha irmã, não o meu. Não suportaria a solidão do meu apartamento naquela noite, as paredes vazias ecoando a voz dele dizendo sim, é verdade, tão calmamente, como se estivesse confirmando a previsão do tempo. Lara abriu a porta ainda de pijama, o cabelo preso em um coque desfeito. Não precisou perguntar. Só me puxou para dentro e fechou a porta com o pé, enquanto eu deixava o vestido cair no chão da sala, como uma pele que não me servia mais.
Ela pegou uma garrafa de uísque que guardava para ocasiões especiais e serviu 2 copos sem gelo. O primeiro gole queimou, mas era uma dor boa, a dor que eu tinha direito de sentir. Você sabia? Perguntei, mesmo sem querer saber a resposta. Ela hesitou, não por mentira, mas por lealdade. Sempre foi assim. Lara escolheria me poupar, mesmo que isso significasse omitir. Suspeitava, admitiu finalmente. Mas você tinha aquele olhar. Aquele que a gente tem quando ainda acredita que pode consertar as coisas. Não respondi. Não havia o que dizer. O uísque escorria pela garganta e eu me perguntei quantas vezes, em quantas noites, ele tinha feito o mesmo, engolido a culpa em silêncio, enquanto eu planejava jantares, comprava presentes, escrevia bilhetes que nunca leria. Ele não vale suas lágrimas, Lara disse, como se isso fosse um consolo. Mas eu não choraria. Não por ele. Na manhã seguinte, acordei com o gosto amargo do álcool e a luz filtrando pelas cortinas. Lara já tinha saído para trabalhar, mas deixou um bilhete na mesa da cozinha. Tome um banho. Queime o vestido. Liga para mim quando acordar. Obedeci a primeira e a terceira instruções. O vestido, porém, não queimei. Dobrei-o cuidadosamente como se fosse um corpo, e o guardei no fundo do armário, entre caixas de sapatos que não usava há anos. Um dia, talvez, o transformaria em trapos. Ou doaria. Ou penduraria em um cabide para lembrar que a estupidez também tem seu quinhão de dignidade. O telefone vibrou na mesa. Era ele. Não uma mensagem, não uma desculpa, apenas uma chamada, como se 3 toques pudessem apagar meses de mentiras. Deixei tocar até parar. Depois, bloqueei o número. Não haveria cena de reconciliação em um café, não haveria explicações chorosas em um banco de parque. Algumas histórias não merecem finais bonitos. Algumas só merecem o silêncio que vem depois do estrondo. Vesti uma calça jeans e uma camiseta velha. Amarrei o cabelo, passei um pouco de batom, não vermelho, algo mais próximo do vinho. Uma cor que não gritasse, mas que soubesse de si. Antes de sair, olhei uma última vez para o espelho. A mulher que me encarou de volta não era a mesma de ontem. E isso, pelo menos, era um começo. A rua estava úmida como se a noite anterior tivesse chorado por nós dois. Andei sem pressa, os pés memorizando o caminho como se fosse a primeira vez. A padaria onde ele sempre comprava pão integral. A farmácia onde eu esperava enquanto ele fingia buscar remédios para uma dor que nunca existiu. O ponto de ônibus onde, certa vez, ele me beijou sob a chuva só para que os transeuntes achassem que éramos um daqueles casais que valiam a pena. Não parei em nenhum desses lugares. Segui até o pequeno sebo na esquina da Rua das Flores, onde o cheiro de papel velho e café frio ainda resistia ao tempo. O dono, um homem de óculos emendados com fita adesiva, levantou os olhos do livro que lia, algo de Kafka pela capa surrada, e assentiu sem perguntar. Eu já era cliente suficiente para que ele soubesse quando eu queria silêncio. Folheei alguns volumes sem ver as palavras. Meus dedos pararam em um exemplar de As Intermitências da Morte, de Saramago. A ironia era tão óbvia que quase sorri. Comprei sem negociar o preço. Do lado de fora, uma criança chorava porque havia deixado cair o sorvete. A mãe, em vez de brigar, agachou-se e mostrou como lamber o que restava no chão. Era uma cena tão simples que doeu. Guardei o livro na bolsa e virei à esquerda em direção ao rio. O cais estava quase vazio, só um velho pescando e um casal de adolescentes que se beijavam como se o mundo fosse acabar dali a pouco. Sentei-me na mureta, deixando as pernas balançarem sobre a água escura. O vento trouxe o cheiro de peixe e gasolina, coisas que não combinavam mas existiam juntas do mesmo jeito. Tirei o celular do bolso. Não por ele, essa história já estava fechada, mas porque havia uma mensagem de minha irmã: jantar amanhã, trago vinho. Digitei um sim, e desliguei o aparelho antes que qualquer outra notificação pudesse surgir. O sol começava a descer, pintando as nuvens de um rosa sujo, como se até o céu soubesse que algumas cores não são puras. Respirei fundo. Não era alívio, não era tristeza. Era apenas o peso de uma porta se fechando sem estrondo, sem drama, sem a necessidade de que alguém ficasse do lado de fora batendo para entrar. Quando me levantei, o pescador havia ido embora. Só restavam as latas de cerveja vazias do casal, e flutuando na água, um peixe morto de barriga para cima. Não era um presságio. Era só a vida indiferente e honesta. Andei de volta para casa pelo caminho mais longo, passando pela praça onde as crianças brincavam de roda. Uma delas, de tranças desfeitas, cantava alto e desafinado, a barra do vestido da noiva, quem quiser que case com ela. As outras riam, sem saber que um dia entenderiam o que aquilo significava. Cheguei ao meu prédio quando a noite já havia se instalado.
O porteiro, que sempre me chamava de moça, apesar dos meus quase 40 anos, acenou com a cabeça. Subi as escadas devagar, sentindo o cansaço nas pernas, mas também uma espécie de leveza, como se tivesse deixado algo para trás em cada degrau. Dentro do apartamento, acendi só o abajur do quarto. O colchão ainda tinha a marca do meu corpo da noite anterior, quando eu havia chorado sem fazer barulho, como se as lágrimas fossem um segredo que não podia ser descoberto nem por mim mesma. Abri o livro de Saramago na primeira página e li em voz alta, só para preencher o silêncio. No dia seguinte não morreu ninguém. Ri sozinha, um som seco, quase estranho. Depois, fechei o livro e o coloquei na mesa de cabeceira, ao lado de um copo d'água pela metade. Tirei a roupa e fui para o banho. A água quente queimou a pele, mas eu não me afastei. Deixei queimar, deixei lavar, deixei levar embora o que ainda restava de dúvida. Quando saí, meu corpo estava vermelho, como se tivesse nascido de novo. Enrolei uma toalha nos cabelos e vesti uma camiseta limpa. No espelho do armário, meu reflexo estava embaçado pelo vapor. Passei a mão na superfície fria e escrevi com o dedo: adeus. Não era para ele. Era para a mulher que havia sido até então, aquela que ainda acreditava que algumas coisas doíam porque importavam. Agora eu sabia, algumas coisas doíam simplesmente porque doíam. E isso não as tornava menos verdadeiras, só menos interessantes. Deitei-me na cama e apaguei a luz. Do lado de fora, um carro buzinou, um cachorro latiu, alguém xingou. A vida seguia, estúpida e digna em sua indiferença. Fechei os olhos. Dormir não seria fácil, mas também não seria impossível. E isso, por enquanto, bastava. Amanhã depois. Acordei com a luz do sol cortando as persianas como lâminas. Não tinha sonhado, ou se sonhara, não lembrava. O lençol estava amassado ao meu lado, marca de uma noite de viradas e suspiros. Levantei-me devagar, sentindo o peso dos ossos, a pele ainda quente como se a febre da véspera não tivesse passado. No banheiro, a palavra adeus continuava no espelho, agora seca e opaca. Passei o dedo sobre as letras, apagando-as sem pressa. Não havia mais necessidade de rituais. A mulher que eu fora não estava morta, apenas adormecida em algum canto do meu peito, e eu não tinha forças para acordá-la. Tomar café foi um ato mecânico. A água fervendo, o pó escuro caindo no coador, o cheiro que subia e se misturava ao ar úmido da manhã. Não liguei o rádio. Não queria vozes, nem músicas, nem notícias sobre o mundo lá fora. O mundo lá fora era um lugar onde as pessoas ainda acreditavam em respostas. Quando o telefone tocou, deixei soar até parar. Não era ele, já não era há meses. Poderia ser minha irmã, minha mãe, alguma amiga que ainda não tinha entendido que eu não queria ser salva. Mas não atendi. Em vez disso, vesti um casaco velho e saí. A cidade. As ruas estavam cheias de gente apressada, todos com seus fones de ouvido, seus olhares fixos em telas ou no chão. Ninguém reparava em ninguém. Gostei disso. Andei sem rumo, passando por padarias, farmácias, bancas de jornal. Em uma praça, sentei-me num banco de madeira descascada e observei as pombas brigando por migalhas. Uma criança chorava perto da fonte. A mãe, distraída com o celular, não percebia. Por um instante senti o impulso de me levantar, de dizer algo: olha para ela, pelo amor de Deus, mas permaneci quieta. Não era da minha conta. A dor daquela criança não era minha, assim como a minha não era de ninguém. Um homem sentado ao meu lado acendeu um cigarro. O cheiro de fumaça me trouxe memórias que não queria, noites em bares escuros, risadas que soavam falsas, promessas murmuradas entre tragos. Respirei fundo e fechei os olhos. Quando os abri, o homem já tinha ido embora. O encontro foi no meio da tarde, quando já estava voltando para casa, que o vi. Ele estava parado na esquina, com as mãos nos bolsos e o cabelo mais comprido do que eu lembrava. Não me viu de imediato. Tinha os olhos fixos em algum ponto à frente, como se esperasse por algo que nunca chegaria. Meu coração bateu mais rápido não por amor, não por saudade, mas por uma espécie de pânico animal, o mesmo que sentimos quando nos deparamos com um fantasma. Pensei em atravessar a rua, em fingir que não o tinha reconhecido. Mas meus pés não obedeceram. Oi? Ele disse, antes que eu pudesse decidir. Oi? Silêncio. O vento mexeu nas folhas secas do chão. Você está bem? Perguntou e sua voz soou genuína, o que me irritou. Estou. Só isso? O que mais você quer que eu diga? Ele olhou para o chão, depois para mim. Não havia culpa em seus olhos, nem raiva. Só cansaço. Nada, respondeu. Acho que não quero nada. Assenti. Era a resposta certa. Então tá. Ele fez menção de se virar, mas parou. Às vezes eu penso em você. Não pense. Não é assim que funciona. Então faça funcionar.
Ele sorriu, um sorriso triste e bonito daqueles que doem de ver. Você sempre foi dura. E você sempre foi ingênuo. Dessa vez, ele não tentou segurar. Vi suas costas se afastando, a camisa azul desbotada pelo sol. Não senti alívio nem tristeza. Só um vazio limpo, como depois de arrancar um dente. O fim, ou começo de alguma coisa. Cheguei em casa e tirei os sapatos antes mesmo de fechar a porta. O apartamento estava como eu o deixara, silencioso, poeirento, cheio de coisas que não tinham mais serventia. Peguei uma caixa de papelão do armário e comecei a encher com livros, roupas, pequenos objetos que carregavam memórias demais. Não chorei. Não havia lágrimas para aquilo. Era como limpar um ferimento, doía, mas era necessário. Quando a caixa ficou cheia, amarrei-a com uma corda e a deixei do lado da porta. Amanhã talvez a levaria para doação, ou a jogaria no lixo. Não importava. Deitei-me na cama, mas não apaguei a luz. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos da rua, o zumbido da geladeira, o meu próprio respiro. Pela primeira vez em muito tempo, não tentei entender nada. E isso finalmente foi o bastante.